Eu sempre tive uma boa relação com os meus avós. Eles já faleceram, mas sem saber que eu, o neto deles, era homossexual. A relação dos meus avós era complexa, viviam brigando como cão e gato. Acredito eu que, pelo meu avô ser muito mulherengo, isso causou desgastes, prejuízos inigualáveis na relação dos dois, causando assim desconfianças e brigas até o final da relação deles. Minha avó se chamava Maria Augusta e meu avô Fiorello Zanardo, popularmente conhecido como Sonelo. Lembro do meu avô no sítio da minha família e cultivando uma grande horta no quintal da minha casa. Meu avô adorava plantar, já plantava inclusive pés de café lá pelo quintal da minha casa, onde vivem os meus pais atualmente. Meu avô se chamava Fiorello Zanardo e eu herdei o nome dele. Me chamo Fiorello Zanardo Neto. Em 2002, meu avô nos deixou, ele faleceu, e no dia do velório, lembro que olhava na placa, aquelas placas que a funerária sempre colocava para avisar o horário do enterro, ali estava marcando o nome do falecido, que no caso era meu avô, que eu tinha herdado o mesmo nome do meu avô, e isso assim me causou algum constrangimento, sabe? De ficar ali olhando aquela placa com eu tendo o mesmo nome que meu avô. Ali no dia do velório, assim, do meu avô, sabe? Ficar passando ali pela rua e toda hora vendo lá o meu nome lá na placa, mas era o nome do meu avô, né? Foi uma coisa assim que me deixou marcado assim para sempre. Mas vocês sabem, uma coisa assim que eu me lembro, eu me recordo muito bem desse dia até hoje, sabe? Eu tinha só 12 anos, era 2002 o ano. Eu tinha plantado um pezinho de beijo, uma planta que chama beijo, que tem até essa plantinha lá na casa dos meus pais até hoje. E ela nunca tinha dado nem, ela nunca tinha florido. No dia do velório do meu avô, essa planta ela estava totalmente florida e branquinha. Que coisa, né, gente? Meu Deus do céu. Ó, pra vocês verem, e eu lembro também do meu avô assim, eu lembro que eu tava na escola, eu era pequenininho, meu avô morreu, eu tinha 12 anos, né? Eu tinha, devia ter uns 11 anos quando esse fato que eu vou contar pra vocês aconteceu. Então eu tava lá, acho que na hora do recreio mesmo. Aí tinha um senhorzinho assim na perua, assim, escolar, né? Aí os meninos pegou e falou assim pra mim: Ah, Fiorella, ali é seu avô, é seu avô, é seu avô. Eu falei assim: Não, meu avô. Aí eu lembro que eu olhei assim no muro assim e vi que era meu avô que tava lá dentro assim, sabe, da perua. Vocês sabem o que que meu avô tinha feito? O meu avô, ele tava ficando só deitado na cama, né? Meu avô tinha pulado a janela do quarto onde ele estava e ido até o sítio da minha família atrás do gado para ver as vacas, porque meu avô tinha grande paixão pelo sítio, e minha família tem um sítio, por plantar as coisas lá pelo canavial. Meu avô amava aquilo de paixão mesmo. E no final da vida dele, ele não pôde ir muito lá, sabe? Aí o meu avô também teve muitos problemas assim no final da vida. Ele se cagava tudo. Uma tia minha, ela, aquela que me bateu, sabe? Ela não dava conta, o estômago dela é frágil demais, então ela vomitava demais e sobrava sempre para minha mãe ficar limpando o meu avô. Foi minha mãe que cuidou praticamente do meu avô no final da vida, sabe? Quando meu avô já estava acamado já. Meu avô morreu lá no Hospital Escola de Barretos, que é uma cidade próxima aqui à minha cidade. E eu lembro direitinho também do dia que o pessoal do Hospital Escola ligou lá na casa dos meus pais. Eu estava dormindo e meus pais assim do meu lado, porque eu dormia com os meus pais também. Nossa casa lá é pequenininha, como era até hoje. O telefone tocou de madrugada e alguém atendeu o telefone. Acho que aí meu pai pegou e falou assim: Maria, minha mãe, Maria, o pai morreu. Aí depois veio a notícia que era meu avô mesmo que tinha falecido e logo em seguida foi começar os trâmites ali pro velório do meu avô. A família do meu avô é uma família que ficou sempre assim muito afastada devido a problemas de herança e essas coisas tudo aí, né? Enfim, eu não entendo muito disso não. Eu só sei que eu não tenho nada dessa herança, só sei que pra mim não ficou nada mesmo, entendeu? Mas enfim, eu não tenho nada a ver com isso. A relação dos meus avós sempre foi assim
muito complexa mesmo, gente. Eles ficavam brigando, 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 brigando. Eu falo isso pra vocês porque é uma imagem que ficou assim nítida assim na minha cabeça das brigas dos dois, sabe? Minha avó chamando meu avô de malacafento. Ai, você é um malacafento, você é um malacafento, malacafento, malacafento. Malacafento deve ser alguém ruim, né? Mas é porque meu avô tinha histórico de ser mulherengo, inclusive tinha histórias do meu avô com a vizinha, que meu avô fugia pro fundo do quintal para comer a vizinha lá no fundo do quintal, e dentre essas outras coisas todas. Mas o que eu vou falar para vocês agora, eles sempre viviam nessa brigaiada, né? Aí meu avô morreu em 2002 e desde que o meu avô morreu, gente, minha avó já começou a ficar doente, aí de repente deu uma ferida no pé dela e essa ferida zangou, essa ferida piorou e minha avó ficou de cama, foi ficando ruim, ruim, ruim. Aí minha avó entrou em coma lá na cama e não falava mais nada. Depois dessa época, já estava dormindo lá no quarto que a minha avó dormia. Minha avó faleceu do meu lado depois, gente. Aí, minha avó, depois que meu avô morreu, minha avó começou a ficar ruim, 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 foi ficando doente, sem falar, depois ficou de cama e faleceu. 2 anos depois que meu avô tinha falecido, sabe? Eu fiquei, então assim, o que eu vou falar pra vocês agora é que quando eu falo pra vocês aí, muitas das vezes, gente, que tem gente assim que chora por dentro, eu vou explicar pra vocês por quê, porque no dia do velório da minha avó eu estava chorando por dentro. Eu não chorei lá, não chorei no velório da minha avó. Por quê? Porque eu fiquei um pouco constrangido por causa do meu pai, que meu pai sempre foi esse cara assim, bruto, rústico e sistemático, 100 vezes mais do que vocês acham que ele é no vídeo. Meu pai era 100 vezes pior do que isso. Então, eu fiquei assim com um pouco de vergonha. No velório do meu avô, eles tinham ido me chamar na escola para avisar que meu avô já tinha chegado o corpo, né? Para depois eu vir embora para casa. Aí depois, no velório da minha avó, como lá é um povoado, aí o pessoal eu tava na oitava série. O pessoal da escola depois foi tudo lá pra minha casa lá, que o velório da minha avó foi lá em casa mesmo, sabe? Então, gente, tinha uma colega minha que ela achava um absurdo ficar velando as pessoas em casa, né? Tô abrindo aqui meu coração mesmo pra contar isso pra vocês. Gente, aí eu não derramava uma lágrima no velório da minha avó, mas por dentro, assim, de mim, tinha um buraco, uma dor assim inigualável que eu sabia que nunca mais eu ia ver minha avó, que nunca mais aquela dor ia ser recompensada, reconfortada, sabe? Eu era muito apegado com a minha avó, muito, muito. E meus avós morreram sem saber que eu era homossexual, sabe? Mas assim, antes da minha avó ficar ruim assim desse jeito, minha família já começou assim pegar uns flagrantes meu. Eles viam que eu tava me depilando, aí passaram a mão assim, na minha axila, me pegou na minha perna, eles passou a mão e falou assim: ó, sua perna tá áspera, menino, você tá se depilando. E eu lembro da minha avó sentada assim na parede, lá na cozinha assim, rindo e falando: ih, esse menino tá se raspando, Maria. Esse menino se raspando. Maria era minha mãe, né? É minha mãe, né? Aí eu lembro disso até hoje. Minha avó então já tinha alguns indícios assim, sabe? E eu amava minha avó, sabe? A gente fazia festinha de aniversário pra minha avó, que inclusive um dia a gente fez uma festinha pra ela lá no quintal e minha avó nem foi, minha avó fez a egípcia, minha avó nem foi, queridas, nem foi, nem foi, nem foi. Gente, depois quando minha avó tava de cama, já eu sentava do lado dela e contava as coisas pra ela, tudo que estava acontecendo lá no garimpo do Bandeira, porque eu tinha essa noção já com 12 anos, eu tinha essa noção que a pessoa mesmo ali em coma, ela tá escutando o que que tá acontecendo ali do lado dela, então eu sentava ali do lado dela e contava tudo. Tô falando isso pra vocês, gente, que é pra vocês verem assim como eu amava minha avó e como a partida dela me deixou assim marcada assim para sempre, que eu lembro também do dia exatamente. Eu lembro dessa tia minha que não gostava de mim, chorando assim lá no poste, chorando, sabe? E eu sem poder fazer nada assim, mas eu já sabia que ela não gostava muito assim de mim. Essa tia minha nunca gostou muito assim de mim, gente. Enfim, gente. Aí, vocês perceberam que meus avós ficavam brigando, brigando, brigando. Depois que meu avô faleceu, 2 anos depois, minha avó foi ficando doente. Depois que meu avô faleceu, ficando doente, 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 morreu, gente. Aí, eu chorava por dentro.
no velório da minha avó. Chorava por dentro, por dentro, por dentro, por dentro. Tanto é que depois, na hora de enterrar, quando foi para trazer minha avó de lá, que lá no Garimpo do Bandeira não tem cemitério, então traz de lá aqui para minha cidade, aqui em Frutal, né? Quando o corpo da minha avó chegou aqui, algumas pessoas também tinham ido lá no cemitério, mas eu, muito novo, meu pai pegou e falou assim para mim: Você quer que abra aí o caixão da sua avó para você ver sua avó? E eu peguei e falei assim: Não, sabe assim? Eu sei que muitas pessoas não gostaram de ter ido lá no cemitério, não poder se despedir da minha avó lá naquele dia. Mas meu pai perguntou para mim se podia abrir o caixão da minha avó aquele dia e eu falei que eu não precisava, que eu não queria mais ver ali aquela situação, entendeu? Então dali em diante eles enterraram os meus avós, sabe? E eu lembro, gente, de uma coisa assim que me marcou muito, que eu era muito íntimo assim da minha avó, sabe? Muito íntimo mesmo, muito íntimo, íntimo, íntimo. Aí minha avó via como essa outra tia minha me tratava, né? Essa filha dela. E minha avó falava assim, um dia minha avó falou assim pra mim, só entre eu e minha avó, sabe? Meu filho, o dia que a avó morrer, você não vai entrar aqui mais nessa casa. Essa mulher é ruim, ela não vai deixar você entrar aqui dentro mais. Pois dito e feito, gente, logo assim que minha avó faleceu, 15 dias depois, essa tia minha já arrumou uma briga lá comigo e já comecei a não falar mais com ela. Foi essa mesma tia minha que um dia me bateu, mandou eu nem chamar ela mais de sobrinho dela, para mim esquecer que ela era minha tia. Isso foi logo em seguida, consequência depois da minha avó ter falecido. Minha avó era uma pessoa assim muito inteligente, que ela sabia o que ela estava falando. Foi dito e feito. Após minha avó morrer, essa tia minha, ó, me colocou para correr de lá, gente. Nossa, e todos os dias eu ia lá na janela para ver se minha avó estava lá, sabe? Porque minha avó ficou de cama durante esses 2 anos e eu sempre ia na janela para ver que minha avó estava tava ali na cama, né? Ia na janela para ver que minha avó estava ali na cama, sabe? Chamaram até o padre, assim, no final dos anos lá vividos da minha avó, para dar extrema unção para ela, porque ela praticamente estava só vegetando em cima da cama. Ela ficou com o corpo cheio de feridas por ficar só assim em cima da cama. Foi uma situação assim muito dolorida para toda a minha família, muito triste. Essa tia minha também não tinha muita paciência com a minha avó, que eu lembro dela chacoalhando assim minha avó, sabe, assim em cima da cama, e eu dormia assim do lado da minha avó, sabe? E eu acordava, ficava só assim de olho, sabe? Nela chacoalhando minha avó porque ela não tinha paciência. Ela não teve nem filho para ela ter paciência. Ela não teve paciência com os meus avós, com o meu avô, que quem limpava o meu avô era minha mãe, e ela não tinha paciência nem com a mãe dela. Mas, gente, isso é uma coisa ali dela, né? Então ela que não tem paciência, né? Mas enfim. Tô contando uma história para vocês que aconteceu há muitos anos atrás, é a história ali da minha família, dos meus avós, que eu acho que vocês nem querem saber não, mas eu queria gravar um vídeo para deixar registrado assim, que a história dos meus avós se resume muito a isso. Essas são as poucas imagens assim, poucas lembranças assim que eu tenho dos meus avós. Eu lembro bastante assim do meu avô, sabe nessa horta que eu falei aí para vocês? Pois é, lá em casa tinha uma horta grande que meu avô gostava de plantar coisa demais. Então, gente, e uma fartura, muita fartura, muita fartura. Um dia, trouxeram a gente aqui pra Frutal, pra cidade, né? E eu lembro que meu pai me deixou com meu avô, sabe? E meu avô queria me oferecer bebida na rodoviária. Aí meu pai até me tirou de perto do meu avô, assim, que meu avô queria me dar a bebida. E meu avô gostava muito de dar até dinheiro pra gente, sabe os R$ 2? Meu avô adorava dar R$ 2 pra gente. Como eu morava lá no Garimpo do Bandeira, toda vez que ele vinha na cidade, ele tinha que voltar com alguma coisa e dar um dinheirinho pra nós. Meu avô era bem legal, gente. A gente teve um choque depois que meu avô faleceu, em seguida minha avó faleceu, porque a gente estava ali com um padrão de vida ali, né, que ainda tinha ajuda da aposentadoria deles. Depois que eles faleceram, a vida da gente deu uma pioradinha, sabe? Mas enfim. A minha avó, ela morreu sem nenhum parente, assim, da família dela, do lado da família dela, sabe? A minha avó veio lá do Nordeste, assim, do Norte. Do Norte, minha avó falava que tinha vindo. E ela morreu sem nenhum parente, assim, nenhum mesmo, gente. Ela largou a família dela lá e veio embora pra cá pra viver com meu avô, né? E ó, teve um pouquinho de sofrimento vivendo com meu avô e morreu ali sem ninguém da família. Eu tenho tanto assim um, uma particularidade assim com a minha avó que
Eu tenho até uma xícara ali, um copo, que era dela, que é a única coisa que eu consegui guardar era dela. Minha avó gostava de andar muito com lenço, sabe? Muito, com muito lenço, gente. Gente, eu encontro com a minha avó hoje em dia em sonhos. Porque eu era muito criança quando minha avó faleceu, sabe? Eu já comentei isso aqui com vocês. Eu já tive vários sonhos com a minha avó. Quando eu morava numa outra casinha pequenininha, sabe? Quando eu tô assim, em alguma situação assim de perigo, eu sempre parece que minha avó tá ali comigo, sabe? Quando eu passei os meus perrengues lá em Santa Catarina, eu tive um pesadelo dentro do ônibus, foi o meu ex-namorado que tinha me falado isso, né? Aí ele falou assim que eu tava falando vó, 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 vó. Ó, por que eu tava falando vó? Porque depois eu passei por maus bocados lá em Santa Catarina, né, gente? E também quando eu tava morando numa outra casa de aluguel, eu lembro que eu tava quase dormindo assim, aí de repente eu olhei assim e vi, era minha avó, eu fui pra tocar minha avó assim e desapareceu, sabe? Desapareceu, mas era minha avó, tenho certeza que era minha avó, isso em sonho, depois, isso em visão, depois dela ter falecido já. Um dia também eu tava sonhando assim com ela, sabe? Aí tava lá no quintal de casa. Sabe onde eu falei nessa parte da história? Que ela tava sentada assim na cozinha lá, e eles descobriram que eu tava já começando a me depilar, tudo, tal, tal. Aí era minha avó indo lá pro fundo do quintal, e eu já sabia, na minha mente eu já sabia que minha avó tinha falecido, porque ela faleceu, eu tinha 12 anos, né? Aí, e eu cheguei lá perto dela e falei assim, vó, 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 mas a senhora já morreu, vó, a senhora já morreu. E ela pegou e falou assim pra mim, não, meu filho, eu não morri, não morri, não morri. E ó, foi lá pro fundo do quintal, gente, lá da minha casa, sabe? Isso é tudo em sonho, sabe? Então, gente, por mais que eu tenha perdido minha avó assim muito cedo, não fica pensando assim que a morte vai separar a gente, porque não vai. Você ainda vai encontrar depois com seus familiares assim nesses sonhos, se você tiver essa proximidade deles. É, graças a Deus eu tenho essa proximidade com a minha avó assim desse jeito. Sempre estou vendo ela em sonhos, assim, ela vem para me acalmar e é onde eu mato um pouco a saudade dela, gente. Então, eu queria mesmo falar isso com esse vídeo, gente. Contar para vocês um pouco mais aqui da minha história com os meus avós e é isso. Contei para vocês a história da Maria Augusta e do Sonelo, que eles viviam brigando, mas depois que meu avô faleceu, minha avó foi ficando doente, doente, doente e faleceu, gente. É isso. Um beijão no coração de vocês. Muito obrigado por vocês terem escutado a minha história, tá? Curte o vídeo pra mim se você gostou, se inscreva no canal se você não for inscrita ou inscrito. E se você precisar de uma internet Wi-Fi de qualidade, já sabe que a internet que eu uso e recomendo é a internet da Speednet do Cristiano, que tem mais informações da Speednet do Cristiano no box da descrição do vídeo. Um beijo, gente. Vou terminar o vídeo aqui, senão eu vou chorar porque isso é uma história que me deixa muito assim marcado até hoje.